ponto clínico do poder, o que eu sinto assim, que as pessoas, o que mais aparece no consultório que eu queria transmitir e abrir para debate e falar é assim, o quanto o poder, quem tem o poder, muitas vezes os governantes e tal, e às vezes empresas, parará, elas assim extrapolam o poder. Então, muitas vezes a gente vê no governo, né? Assim, o prefeito deveria fazer uma coisa, o governador outra, mas não, ele se autoriza ao poder de fazer várias coisas e mandar e desmandar. E então, assim, este poder absoluto, esse poder extrapolado, é realmente um poder muito danoso. E aí, o que eu sinto, por outro lado, é que algumas pessoas não assumem o seu poder. Nós, na vida, desempenhamos vários papéis, de mãe, de filha, de amiga, de profissional. E muitas vezes, é o que muitas pessoas falam assim, é difícil dizer não. O difícil dizer não é muito popular, e é exatamente a questão, assim, da gente pensar uma coisa, acreditar uma coisa, na hora de falar, na hora de se posicionar, a gente não consegue, porque assim o outro não vai gostar, o outro vai ficar chateado, vai ficar triste, e aí a gente não assume o nosso poder. E porque assim, esse poder ele tem uma linha tênue realmente, porque a gente por um lado, alguns não querem extrapolar e, por outro, outros não querem ver o limite. E ele é tênue mesmo. Por isso, a ideia de fazer análise, de se trabalhar o autoconhecimento, para que a gente trabalhe isso. Um outro ponto da dificuldade com o poder é a questão que Freud traz. Eu sou pela linha psicanálise lacaniana, né? Então, psicanálise é Freud e Lacan é um outro ator francês que veio depois de Freud. A questão do ego. O ego, ele ofusca os nossos olhos e muitas vezes eles nos coloca assim nas fogueiras da vaidade, não é assim? Então, muitas vezes a gente fica por vaidade, por querer aparecer e tal, a gente quer porque quer alguma coisa. E aí Freud, a psicanálise, fala que o sujeito é dividido. Então, por um lado tem um ego e por outro tem um sujeito. E brincando assim, o ego ele tem essa parte cega, assim, ele quer a qualquer custo e quer por beleza, assim, quer aparecer. E o sujeito, ele tem uma coisa mais assim de uma produção. O que você veio fazer neste mundo? Qual a sua verdadeira qualidade? Qual o seu potencial? Então, quando a gente está realmente no nosso potencial, na nossa qualidade, e a gente executa o nosso poder de mãe, de esposa, profissional, é muito importante, que bom que a gente executa. Só que muitas vezes a gente está envolto, cego pelo ego, e aí extrapola o poder, e aí, ou ao contrário, ou a gente fica assim, mas eu não quero machucar, eu não quero que meu filho não goste de mim, eu não quero dizer não. E aí a pessoa não se autoriza a confrontar uma discussão que seria muito importante e muitas vezes, assim, eu como analista, sinto assim, então se cada um é um sujeito, cada um tem algo a oferecer para a sociedade, para si, e o quanto cada um tem o seu poder, e não só um, como eu falei, são vários papéis. Mas se a pessoa não assume, não é bom nem para ela própria e nem para o outro. Sabe, eu, como mãe, eu assumo meu poder, falo, tem que dormir às 10 da noite, não pode comer tal e tal coisa, parará. Mas, do outro lado, a minha filha tem que assumir o poder dela, de criança de 12 anos, fazer as lições, fazer a prova, estudar. Então, esse é o poder dela, e mesmo ela pode se posicionar para mim e argumentar, não, eu não quero fazer isso, quero fazer aquilo, não quero fazer esse esporte, quero fazer outro. E isso é executar
o poder na frente do outro. Se, né, e aí, daí vem, a gente pode discutir assim, o autoritarismo, não é? Eu preciso ter autoridade de mãe, mas não o autoritarismo, de vai fazer só o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Não, isso não pode. Mas muitas vezes a pessoa muito insegura, ela não sabe administrar esse limite, não sabe confrontar com o outro o poder, então ela ou faz tudo ou não faz nada, né? Então, ou fica num poder autoritário mandando em tudo e todos, assim, muitas vezes a gente encontra chefes assim que manda em tudo e não dá espaço para o funcionário criar, construir, ter as ideias dele, ou muitas vezes também ele larga e não dá nenhuma direção, uma orientação para os funcionários. Então, assim, que seja funcionário, filho, e mesmo marido, eu sinto que teve na sociedade, aparece muito aqui, muitos movimentos libertários, muito importantes, né? De feminismos, de cor, raça, uma série de movimentos muito importantes. Mas agora a gente tem que dar um passo à frente, no sentido assim de, tá bom, muitos direitos adquiridos, mas muitas vezes em casa eu sinto, quando a pessoa traz aqui, que muitos homens não conseguem falar assim, não pode ir nesta festa, não gostaria que usasse esta roupa. Não é proibir tudo, mas é um momento, uma situação, a singularidade. E o mesmo do parceiro, né? Assim, fala, não gosto tanto desse amigo, não gosto. E aí as pessoas, eu sinto muito que estão com bastante dificuldade de executar os seus pequenos poderes, e isso dificulta assim, os relacionamentos, dificulta os trabalhos. Muitas vezes não foram tantas assim, mas eu vi nos encontros proporcionados pelo Rodrigo e eu achei bem interessante as palestras e eu senti bastante que para o empresário crescer, para os profissionais se destacarem, uma das coisas é lidar bem com o poder. E eu senti isso dos palestrantes que eu ouvi, não foram muitos, mas essa questão assim de se pôr a crescer, a construir, a se desenvolver, ver as fraquezas e direcionar os funcionários apostando também neles, acreditando no poder deles. Então, se a gente assume o nosso poder e aguenta conviver com o poder dos outros, a máquina funciona muito bem. Agora, se a gente é inseguro ou deixa o ego assim ficar, ofuscar, a gente se perde no limite do poder. E isso dificulta na hora de dar uma ordem, a gente acha que está magoando, está passando por cima, ou a gente não sabe ouvir. E assim, eu vou parar de falar para vocês perguntarem, falarem, se colocarem, mas assim, eu sinto assim, um dos poderes muito bonitos assim que eu aprendi como psicanalista e que eu também vi nesses debates com os empresários, a questão assim de saber que um dos poderes é assim, a gente ficar naquela posição de chefe, naquela posição que a gente tem administrativa e deixar a pessoa aparecer, deixar o poder da pessoa aparecer. Então, aquele que faz o funcionário, o colega, fale, o que você acha que você está com esse problema? Então, o que é bom, o que você acha que vai solucionar, como você resolveria? Então, aquela troca com a outra pessoa, apostando que a pessoa é capaz de resolver aquele problema, é capaz de... Mas você está ali ajudando no diálogo, eu sinto assim, muitos falaram aí o quão era importante isso, e eu via como analista, assim, eu fiquei muito, assim, minha trajetória foi 20 anos em consultório, e eu trabalhei em algumas instituições filantrópicas. E uma delas, que eu falo bastante, é uma eu atendia crianças com câncer e suas mães. E muitas vezes eu ia, né, a direção me colocava lá assim, olha,
o paciente faleceu, você precisa falar com a mãe, ou a mãe teve agora notícia muito grave de um filho com dificuldade. E eu estava no começo da minha carreira, para mim era difícil naquele momento, mas eu apostava naquilo que eu havia estudado, que os meus professores me transmitiam, e essa questão, assim, eu escutava, eu ouvia, eu perguntava, e eu perguntava o que ela gostaria de fazer naquele momento. E era muito bonito, eu comecei assim, a sentir quase que era uma mágica, que, sabe, uma semana depois, um dia depois que eu encontrava essa mãe, na instituição, ela me abraçava e agradecia. Nossa, você resolveu a minha vida. Você... Não, eu não fiz nada. Quem fez foi ela. Mas foi essa escuta, foi interrogar, foi assumir o meu poder de analista e acreditar que ela também tinha poder, que ela saberia resolver a situação, e porque ela que conhece a família dela, ela que sabe as dores e as dificuldades. Então, isso foi bem bonito, e aí eu fiquei mais firme ainda em ser analista, em batalhar, e é isso que eu vejo com os meus analisantes. Lacan, ele fala que não são pacientes, mas são analisantes, porque eles são ativos, né? Assim, eles que pensam, eles têm né, assim, esse poder ativo. E se as pessoas acreditassem mais nos seus poderes, eu sinto que a sociedade cresceria muito, ainda mais assim, esse poder limitado. Eu posso, com o paciente ali, naquela sessão, eu não posso chegar com ele, sabe, numa festa, no elevador e ficar falando, ou eu não posso ir lá resolver para ele na casa, com a família. Não, meu poder é limitado de analista, mas se bem feito, é um grande poder. O mesmo do advogado, o mesmo do professor, se ele souber realmente assumir o poder dele e dar o poder para a pessoa, que a pessoa na frente, né, o aluno assuma o poder dele, goste de estudar, por exemplo, é um exercício bem bacana. Mas só encerrando essa primeira fala, assim, eu sinto que muitas vezes a sociedade fica massacrante, como tem muito ego, como as pessoas não raciocinam os seus poderes, elas avançam no poder do outro, elas precisam destruir o outro para se sentir fortes, elas não conseguem, acham que tem um verbo aqui, assim, uma frase que elas usam, as pessoas usam muito aqui, que é de controlar. Eu quero controlar a situação, mas o controle, assim, exclui o poder do outro. A pessoa acha que precisa fazer tudo sem incluir o outro. E a grande questão como analista, eu sinto assim, não é dirigir, é direcionar para o lado que a gente quer, e que aí a gente aposta muito mais no poder dos outros.